Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que se declara plano de saúde no imposto de renda. A gente vai falar sobre a diferença entre o modelo completo e o modelo simplificado e como isso impacta a declaração do plano de saúde. Vamos falar sobre o plano corporativo, que é aquele pago pela empresa, sobre coparticipação do funcionário. Vamos falar sobre plano odontológico, se ele também entra ou não na regra do plano de saúde, sobre reembolso. Vamos mostrar o passo a passo de como que você declara lá no programa do IR, o PGD. Vamos falar sobre como que isso impacta, como que o gasto com saúde impacta o seu carnê-leão, se é que há algum tipo de impacto. E vamos falar sobre as consequências de você não declarar plano de saúde. A única coisa que a gente pede em troca é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, faz aí o pacote completo que o conteúdo aqui é muito bom, beleza? Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você estivesse declarando por lá, você nem estaria procurando por esse vídeo. Bastaria você responder as perguntas que a própria plataforma fizesse sobre o seu plano de saúde, que automaticamente todos os campos do PGD seriam informados e lançados automaticamente pela plataforma, sem você precisar sequer baixar o programa. A gente está deixando o site aqui na descrição, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. É muito mais seguro do que fazer por conta própria e muito mais barato do que contratar um contador. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que o simples fato de você ter pago o plano de saúde não te obriga nem te desobriga de fazer uma declaração de imposto de renda. Se você ainda está em dúvida de se deve ou não fazer a sua declaração, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente se aprofunda em detalhes sobre o assunto. Antes de a gente partir para a parte prática, ou seja, como que faz o lançamento lá no programa do IR, tem 7 regras fundamentais que eu queria que você tivesse em mente. Primeira delas, não existe limite de dedução para gastos com plano de saúde, como para qualquer outro gasto com saúde. Daí a importância de você fazer esse lançamento de forma correta. Isso significa, assim, que se toda a sua renda durante o ano fosse simplesmente usada para pagar gastos com saúde, você não teria que pagar imposto de renda nenhum. E tudo que eventualmente tivesse sido retido de imposto de renda na fonte, você poderia agora restituir. Portanto, se trata de um gasto extremamente importante para o qual você deve estar muito atento. Segundo lugar, essa dedução ela acontece no modelo completo da declaração, que é aquele que leva em consideração todos os seus gastos dedutíveis. No modelo simplificado, simplesmente se faz uma presunção de que 20% dos seus rendimentos tributáveis são gastos dedutíveis. Tá? E aí se faz o cálculo com base nessa presunção. No modelo completo, não. Se pega realmente o total dos seus rendimentos tributáveis, aí subtrai pelos seus gastos dedutíveis, como saúde, educação, PGBL, dependentes, pensão alimentícia, etc., respeitados todos os limites legais, e aí se chega, enfim, à base de cálculo real sobre a qual é aplicada aquela tabela progressiva do imposto de renda. Agora, ainda que você ache que vai fazer um modelo simplificado de declaração, é altamente recomendável que você lance os seus gastos com saúde, porque antes de você lançá-los, você ainda não sabe qual dos dois modelos é o mais vantajoso para você. Então, a nossa recomendação é que sempre que você estiver declarando, lance todas as despesas dedutíveis. E aí, no final, o programa do IR, lá no canto inferior esquerdo da tela, vai te mostrar quanto que você vai ter de imposto a pagar ou de restituição a receber em função do modelo de tributação que você selecionou, se o modelo completo ou se o modelo simplificado. E aí você tem o direito de escolher aquele menos oneroso para você. Terceira regra, o gasto com saúde, com plano de saúde, ele só é dedutível se ele tiver sido pago por você ou por alguém da sua entidade familiar, pai, mãe, marido, esposo, filho, etc. Se tiver sido pago por terceiro, não é dedutível, portanto não é para ser lançado na sua declaração. É o caso, por exemplo, da assistência médica que é paga exclusivamente pela empresa, sem a coparticipação do empregado, ou seja, sem que o empregado sofra algum tipo de desconto na fonte por causa desse plano de saúde. Se é esse o caso, você não vai lançar esse plano de saúde no seu imposto de renda porque se trata de uma despesa da empresa e não de uma despesa sua. Se houver coparticipação, lá no seu informe de rendimentos vai ter essa informação na seção de informações complementares, onde a fonte pagadora, a empresa onde você trabalha ou trabalhou, ela vai especificar o CNPJ da operadora do plano de saúde e o quanto que ela, empresa, descontou do seu salário para poder pagar o seu plano de saúde. E ela inclusive faz isso discriminando quanto que foi descontado para você, titular, e para dependentes.
se houver. Essa possibilidade de você descontar os gastos de coparticipação com o plano de saúde pago pela sua empresa existe ainda que você nunca tenha utilizado o plano, tá? Então, mesmo que você não tenha acionado ele nenhuma vez, houve um desconto no seu salário. Portanto, foi você quem pagou pelo menos parte desse plano. E por isso ele pode sim ser deduzido na sua declaração. Quarta regra, existe um caso muito comum do plano corporativo, que é quando você faz um plano de saúde em nome da sua empresa ou do seu MEI, tá? De alguma PJ que você tenha, para que esse plano ele saia mais barato, já que normalmente os planos empresariais são mais baratos do que os planos individuais ou familiares. Nesse caso, se trata de uma despesa da sua PJ e não sua, e por isso, em regra, ela não pode ser deduzida na sua declaração. A única exceção é quando há um desconto no seu prolabore por conta disso. Então, se houver um desconto no prolabore, significa que você, como pessoa física, está arcando pelo menos em parte com essa despesa. E aí sim, nesse caso, ela pode entrar na sua declaração. Quinta regra, a despesa com plano de saúde, o plano de saúde ele não apenas aumenta as suas deduções, ele também pode diminuí-la na medida em que há o reembolso. Todos os reembolsos que são efetuados pelo seu plano de saúde para gastos que você tenha com profissionais de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, etc., eles reduzem a sua dedução dessas respectivas despesas. Então, se, por exemplo, você pagou R$300 de uma consulta médica, mas foi reembolsado em 100, a sua dedução vai passar a ser apenas de R$200. Sexta regra, o dependente seu no imposto de renda não necessariamente é o seu dependente lá do plano de saúde. Você só pode lançar na sua declaração as despesas de dependente que seja ao mesmo tempo dependente no plano de saúde e dependente na sua declaração de imposto de renda. Tá? Então, se você tiver algum dependente no seu plano de saúde que não seja, ou que você não queira que seja seu dependente lá na declaração do imposto de renda, a despesa do plano de saúde, ou seja, a parcela dos prêmios do plano de saúde que você pagou referentes a ele, não entram na sua declaração. E sétima regra, tudo que a gente falar aqui para plano de saúde vale também para plano odontológico. Inclusive, a forma como o plano odontológico deve ser lançada é exatamente igual, tá, à do plano de saúde, com o mesmo código lá do programa do IR. Beleza? Bom, agora vamos ver lá no PGD como que se faz esse lançamento na prática. A primeira coisa que você tem que ter em mãos antes de declarar a sua despesa com saúde são os relatórios de prêmios e de reembolsos que são emitidos pela sua operadora do plano. Toda operadora do plano emite esses dois relatórios. Num, ela relaciona tudo que você pagou para ela, tá? Que é o chamado prêmio, que a gente comumente chama de mensalidade, tá? Então, o que é pago de mensalidade ao longo do ano é consolidado nesse relatório, que toda operadora é obrigada a disponibilizar para os seus segurados até o final de fevereiro de todo ano. E o outro relatório é o relatório de reembolso, ou seja, quanto que ela reembolsou de cada solicitação de reembolso que você fez. Com esses dois relatórios em mãos, aí sim você abre o seu programa do IR. Aberto o programa do IR, você vem aqui para a ficha de pagamentos efetuados e insere um item novo. E aí seleciona o código de número 26 referente a planos de saúde no Brasil. Em seguida, o programa ele vai te pedir para selecionar se essa despesa é referente a um titular, a um dependente ou alimentando. Você só vai poder inserir uma despesa com plano de saúde de alimentando caso a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente preveja que você é responsável por pagar as despesas de saúde desse alimentando. Se você não for obrigado, você não pode lançar essa despesa aqui na sua declaração, ainda que você tenha alimentando e ainda que você esteja lançando gastos com pensão alimentícia dele. Selecionado então quem que é o beneficiário desse plano, você vai inserir o CNPJ da operadora do plano de saúde e o nome da operadora. Em valor pago, você vai inserir o valor total pago ao longo do ano. Não vai sair lançando cada mensalidade num item diferente, não. Você soma tudo e lança aqui. A parcela dedutível, o valor reembolsado, não se refere aos reembolsos do próprio plano de saúde. Os reembolsos do plano de saúde eles vão quando você lançar as despesas médicas. Então, por exemplo, você quer lançar uma consulta médica que te custou R$300, você foi reembolsado em 100, aí você vai colocar os R$100 aqui, vai colocar 300 aqui, 100 aqui, mas quando for lançar a despesa médica. No caso do plano de saúde, esse campo aqui ele serve para aqueles casos em que você de alguma forma é reembolsado. Então, existe um caso que a gente vai falar daqui a pouco, que é o de ressarcimento de saúde suplementar, que está no informe de rendimentos de muitos funcionários públicos. É uma espécie de indenização que o órgão público paga para o funcionário para auxiliá-lo a pagar o seu plano de saúde. Aí, nesse caso, se trata de um reembolso. É como se o órgão público estivesse reembolsando parte da despesa que você tem com saúde.
E aí sim ele seria lançado aqui. Algumas empresas também optam por fazer o reembolso em vez de pagar diretamente uma assistência à saúde. E aí nesse caso sim é que você usa esse campo. Depois clique em OK e pronto, está lançada essa despesa com saúde. Lembrando, pessoal, que depois disso você deve manter todas as notas fiscais emitidas pela operadora do plano guardados pelos 5 anos seguintes, tá, ao da declaração. E isso é extremamente importante, porque gastos com saúde estão entre aqueles que são mais fiscalizados pela Receita Federal e estão entre os principais motivos de as pessoas caírem na malha fina. Mantendo os comprovantes, mantendo as notas fiscais, você tem a garantia de que, havendo uma fiscalização, você é capaz de comprovar que de fato houve aquela despesa e que, portanto, a sua dedução foi feita de maneira correta. Bom, agora vamos falar sobre alguns casos específicos. O primeiro deles que eu queria aprofundar um pouco mais é esse do ressarcimento à saúde suplementar. Como eu disse, ele normalmente está nos informes de rendimentos de alguns funcionários públicos e ele é uma indenização que o órgão público paga pelas despesas com saúde que ele teve. Se trata, portanto, de um reembolso e precisa ser declarado lá na ficha de pagamentos efetuados, no campo referente à parcela dedutível. Esse caso, por ser muito específico, não tem um posicionamento oficial da Receita Federal. E há especialistas que entendam que ele deve ser lançado, na verdade, na ficha de rendimentos isentos, como uma indenização. Mas esse não é o nosso entendimento, nem o da maioria dos especialistas. E não é o entendimento também o mais conservador, tá? Aquele que te evita com mais chance ser eventualmente autuado. A gente considera que uma vez você lançando lá no campo de valor dedutível, você está lançando de uma maneira muito mais correta, muito mais conservadora, porque está inclusive abatendo uma dedução que você poderia fazer e que, portanto, é lá o local na declaração de ele ser devidamente informado. Muito semelhante ao caso do ressarcimento à saúde suplementar é, como eu falei também, o caso do reembolso. Então, empresas que, em vez de pagarem um plano de saúde para os seus funcionários, ainda que exigindo uma coparticipação deles, preferem pagar uma indenização, um reembolso para o funcionário, para auxiliá-lo a custear os seus gastos de saúde, nesses casos, também esse reembolso ele deve ser lançado lá no campo de parcela dedutível, parcela não dedutível, valor reembolsado, de modo a reduzir a parcela dedutível do seu gasto com plano de saúde. Existe um recurso no programa gerador da declaração interessante, que é o da importação. Tá? Então você pode vir aqui no menu Importações e selecionar Informe de Plano de Saúde. Tá? E aí com isso baixar o arquivo em XML do relatório do seu plano de saúde. Mas para isso é preciso que a operadora do plano de saúde disponibilize nesse formato. Se você tentar importar os PDFs, os arquivos com extensão PDF dos relatórios de prêmios e de reembolsos, você não vai conseguir. Tem que estar nesse formato específico, tá? Que é a extensão XML. Plano de saúde do cônjuge, Como que você declara caso o seu marido, a sua esposa, eles estejam contigo, eles estejam no seu plano de saúde também. E aí depende da situação dele na sua declaração. Se o seu cônjuge, ele vai ou não ser um dependente seu na sua declaração. Se ele for um dependente, aí você vai incluir a fração, a parcela do gasto do plano de saúde dele, também como uma despesa, sendo que num item próprio para ele. Então você vai vir aqui em pagamentos efetuados, clica em novo, seleciona lá o código 26, que é o de planos de saúde no Brasil, tá? E seleciona aqui a opção dependente e indica o nome dele aqui no campo seguinte. Acontece que se ele não for seu dependente na sua declaração, aí esse lançamento não pode ser feito. A parcela do gasto com plano de saúde referente a ele tem que ir na declaração dele. Se ele não declara, porque não precisa declarar, então essa fração do gasto com saúde não entra na declaração de ninguém, beleza? Outra dúvida que surge é se os gastos com plano de saúde eles podem ser deduzidos do carnê-leão, que é aquele imposto de renda que se paga mensalmente quando você recebe mais de R$ 1.903 por mês de rendimentos tributáveis sem retenção na fonte. E para isso eu queria mostrar aqui para vocês rapidamente o carnê-leão. Tá? Quando você vai aqui na ficha de demonstrativo de apuração, que é onde eventualmente seriam inseridos esses gastos dedutíveis, veja que só tem uma coluna referente à Previdência Oficial, que é o INSS, que você pagaria autonomamente, quantidade de dependentes e pensão alimentícia. Não tem uma coluna para gastos com plano de saúde. Isso significa que o plano de saúde, infelizmente, ele não pode ser abatido do seu carnê-leão. Ele não vai impactar o valor do seu carnê-leão. No entanto, na hora em que você fizer a declaração anual,
você vai poder fazer esse ajuste, de modo que, se você estivesse recolhendo carnê-leão, né, sem considerar suas despesas com saúde, na hora de fazer a declaração anual, você provavelmente vai aumentar a sua restituição a receber ou reduzir o seu imposto a pagar. Se você percebeu que declarou de maneira equivocada no passado e ainda não foi intimado pela Receita Federal, a minha sugestão é que você faça agora uma declaração retificadora, porque além disso, provavelmente aumentar o valor da sua restituição, que você ainda vai poder receber, né, ainda que referente a anos calendários anteriores, contanto que dentro dos últimos 5 anos, isso também vai te evitar de eventualmente ser autuado. Lembrando que, caso você faça a declaração no modelo completo e você omita essas suas despesas com saúde, você pode estar sujeito a uma multa de 20% do valor do plano de saúde, dos gastos com saúde que você deixou de declarar. Você pode até se perguntar por que a Receita Federal ela se preocupa tanto com uma despesa que reduz o seu imposto a pagar, né, e não que aumenta. Mas é que ela usa essa informação para fiscalizar as operadoras de plano de saúde. Tá? Então, por isso ela exige que você declare, né, porque isso vai facilitar a fiscalização dela das operadoras. Então era isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, né, ativa o sininho de notificação, se inscreve no nosso canal. E se você teve alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.